Saudamos mais uma vez a todos que estão em sintonia conosco, aqueles que acompanham o estudo normalmente, trazido nesse título de Estudos para a Escola Bíblica Dominical, como também aqueles que eventualmente possam estar tendo acesso a primeira vez neste estudo. Os nossos estudos são para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2022, para o Ministério das Assembleias de Deus com sede em Guaratinguetá, uma cidade interior do estado de São Paulo, e uma igreja pioneira aqui nesta cidade e algumas cidades circunvizinhas. Desde 1935, já registrada como entidade jurídica e como grupo de cristãos evangélicos e proclamando o Evangelho do Senhor Jesus desde 1920, segundo as histórias que temos alcançado. E trazemos esses estudos normalmente às terças-feiras, online, e depois fica registrado também em nosso canal no YouTube, Estudos para a Escola Bíblica Dominical do Ministério de Guaratinguetá, como também no site www.horadadecisão.com.br e ainda na RedeNet Grata Nova. E ali poderão ter acesso a muitos outros estudos, tanto para a Escola Bíblica Dominical, como também outros casos e outros livros das Sagradas Escrituras. Assim, passamos hoje para mais uma lição de número 6. Consideramos que o nosso estudo está sendo no livro do profeta Isaías, ali tomando mensagens deixadas pelo profeta Isaías, e na lição de hoje, a lição número 6, Jerusalém é salva nos dias de Ezequias. E é uma história que de fato envolve o profeta Isaías, está mais como história, ou seja, um registro histórico, mas ali nós temos consoante e em sintonia com todo o livro que estamos estudando, uma passagem que envolve o rei Ezequias, e sendo profeta nessa ocasião, neste evento, o próprio Isaías. Para o estudo nós temos a proposta de um texto áureo, que é: porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías capítulo 37, o verso 35. Sendo que a leitura bíblica em classe está dentro do capítulo 36 de Isaías, e propomos, devido à extensão do texto bíblico, tanto no capítulo 6, capítulo 36 e depois 37, uns versos selecionados. E aí apresentamos neste quadro que está em tela. Mas também consideremos que no nosso estudo temos a liberdade de conduzir, como os professores também têm, conforme lhes for melhor. E nós vamos estar apresentando este texto bíblico, essa leitura bíblica em classe, no desenvolvimento da nossa própria lição. Lição essa que vai envolver capítulos 36 e 37. Ainda que rapidamente vamos mencionar também o capítulo 38 e 39, mas só como um fecho para o momento desta lição. E o nosso esboço padrão, além de uma introdução, conclusão, e vamos estar considerando 3 subtítulos. O primeiro: Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. É o capítulo 36. Já no segundo subtítulo, oração de Ezequias, capítulo 37 e até o verso 20. E o terceiro subtítulo, a salvação
de Deus, o livramento que Deus trouxe para Jerusalém, no capítulo 37 e o final 21, é o verso até o 38. Assim colocado o nosso esboço, vamos já para a nossa introdução, lembrando aqueles que não sabem, ou que estão tendo ciência e participação neste momento, ou que não tiveram ainda perceptivo este fato, nós estamos estudando estas lições em sequência a textos bíblicos no livro de Isaías, mas o texto de Isaías é muito longo, pelo que temos uma passagem, de certa forma, rápida aqui neste estudo. Mas, livro do profeta Isaías é o estudo do trimestre. A lição atual: Jerusalém é salva nos dias de Ezequias. E conforme dizia, este estudo que agora apresentamos, com essas projeções colocadas na sua tela, também, vamos dizer assim, faz parte de um material para a Escola Bíblica Dominical entregue, distribuído esse material pelas classes de jovens e adultos nas nossas igrejas filiadas. Como introdução, parte, digamos assim, deste material de classe, temos este texto que apresentamos leitura e que pode nos acompanhar. A primeira sessão do livro de Isaías, que trata do juízo de Deus contra o pecado de Jerusalém e Judá, se encerra com 2 episódios. O primeiro narrado no capítulo 36 e 37, ao primeiro dessa nossa lição. O segundo nos capítulos 38 e 39, que assinalam o reinado de Ezequias, independente de se tratar de um extrato das crônicas dos reis de Israel e Judá, ou de terem sido originalmente registrados pelo profeta. A presença desse trecho de natureza mais narrativa ou histórica é muito importante. Aqui veremos como o reinado de Ezequias ilustra de forma notória o cuidado e a salvação de Deus, reservada para o seu povo, a qual nunca faltará, mesmo em tempos de maior aflição, e quando aqueles que desejaram ou desejam destruir o povo de Deus estão em soberba ou posição de vantagem sobre os fiéis. Deus sempre atua ao lado do oprimido, do aflito, do abatido, daquele que não tem socorro, agindo sim, quantas vezes, contra o opressor. Mas aí está a nossa introdução, que estendemos mais, considerando que a lição Jerusalém é salva nos dias de Ezequias, assunto esse no capítulo 36 e 37, já disse há pouco antes, está dentro do nosso programa do estudo de Isaías, que vimos que o livro foi distribuído, ou por nós é proposto distribuir para entendimento, em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 9, Deus falando do seu juízo contra o seu povo, tanto as 10 tribos do norte, com o título de nação de Israel, ou as tribos do sul, Judá e Benjamim em particular, no reino chamado Judá, capital em Jerusalém. Muito bem. E no capítulo 38 e 39 encerra então essa área de juízo com alguma narrativa sobre o rei Ezequias, o final da sua vida, que vamos parar aqui nesse capítulo 38 e 39, que fala de que depois houve a enfermidade do rei Ezequias e por Isaías Deus o avisa de que chegou o término dos seus dias, e ele, clamando a Deus, chorando por mais tempo de vida, angustiado, não querendo deixar esta existência ainda, e Deus lhe concede ainda 15 anos
profeta Isaías tem que retornar e dizer: Deus ouviu a sua oração e vai acrescentar 15 anos. E como prova de que isso é verdade, pronto, o sol vai retornar na sua caminhada no céu 10 graus, sim, 10 graus no relógio de Acás, no relógio de sol de Acás. E observem o poder de Deus para curar, coisa pequena, mas também para movimentar todo o universo em sentido contrário. Que astrônomo pode explicar isso? A tendência é negar, duvidar, mas se Deus, o Todo-Poderoso, diz que faria e o fez, foi notório, então está feito. Nós é que não compreendemos. E aí termina essa parte primeira do livro de Isaías, e a posterior será do capítulo 40 até o último capítulo do livro de Isaías, dentro de uma mensagem diferente de Deus cuidando do seu povo e trazendo uma poderosa salvação. Mas até agora, juízo. E vejamos esse juízo nesta história presente. No primeiro subtítulo, Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. Isso mesmo que estamos lendo. Senaqueribe, rei da Assíria, de quem Deus já falou e estudamos em lições anteriores, e de que a Síria, cuja capital era Nínive, seria como um martelo, seria como uma espada, como uma navalha, que iria trazer juízo de Deus sobre todas as nações, mas começando pelo povo de Israel ao norte e por Judá ao sul. Então, este assunto no reinado de Ezequias é uma demonstração de que o juízo estava sendo executado conforme Deus anunciou nos capítulos anteriores. E dentro do nosso propósito de usar material de classe, o material que é distribuído na nossa escola bíblica dominical, trazemos um texto. Algumas vezes esses textos estão em resumo em relação ao material que é distribuído. O bom do material distribuído que está na mão, o conteúdo completo, e aqui temos essa liberdade de resumir um pouco, sendo mais objetivos na nossa lição. Assim sendo, no primeiro subtítulo, Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. Num primeiro parágrafo, colocamos esse escrito, esse texto que agora lemos. Embora Isaías inicie a narrativa deste período sem maiores detalhes sobre o governo de Ezequias, é importante lembrar, mesmo de forma resumida, que este rei destacou-se tanto pela sua piedade pessoal, como pela reforma espiritual que levou a efeito em Judá e Jerusalém, estendendo-a até as tribos do norte. De fato, a Escritura testifica que depois dele, nem mesmo antes, houve rei semelhante em piedade e perseverança no seu caminhar com o Senhor Deus. Mas a semelhança dos reis de Israel, embora por razões que são diferentes, Ezequias também não se curvou ao jugo do rei da Assíria. Passaram-se então os anos, e as tribos do norte foram devastadas pelos assírios sob o rei Salmaneser. Os israelitas levados cativos, ou melhor dizendo, as 10 tribos levadas cativas para além dos rios Tigre e Eufrates, para de lá nunca mais voltarem. E então, quase 10 anos depois desse terrível acontecimento, era a vez de Judá ser visitada pelo mesmo povo opressor, cujo novo rei, Senaqueribe, não havia se esquecido da insubmissão
de Ezequias. Muito bem, vamos considerar então Salmaneser, rei da Assíria, destruindo as 10 tribos, espalhando o que sobrou para bem longe de Israel, e depois mais devastação por Senaqueribe, o rei seguinte na Assíria. Mas vamos por parte primeiro. Consideremos que, lições anteriores, que a Síria já estava eleita por Deus para ser o algoz, sim, aquele que executaria o juízo de Deus contra essas duas nações, povo de Deus e as demais nações também. E consideremos que, se a Síria começou com seu poder e a sua opressão, tanto as 10 tribos ao norte, como as tribos do sul no reino de Judá, não se submeteram à Síria. Lá no norte, pela sua soberba, achando-se grande para poder confrontar com a Assíria. Mas ao sul, observe pelo texto que vamos estar apresentando, que Ezequias não se subordinou à Assíria, dentro da ideia de que ele servia a Deus e a quem ele deveria, sim, tributo, honra e obediência, era tão somente a Deus. Um em esperança em Deus, Ezequias, e o outro por si mesmo, medindo as suas forças, se opondo à Assíria. Mas ambas as nações, por estudos anteriores, nos capítulos anteriores, já foi mostrado, Deus avisando, nenhuma nação, Israel ao norte, com as 10 tribos, e ao sul, Judá, esta nação com capital em Jerusalém, ambas estavam em transgressão diante de Deus, principalmente na idolatria. As duas nações tinham se desviado já, ainda que aqui nesse exemplo Ezequias não, parte do povo não, mas a maioria sim, estavam desviados de Deus. E lendo então um pouco da história do rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 18, verso 1, podemos estar observando, nós dissemos há pouco, na nossa lição, nos capítulos 36 e 37, não se fala muito da história de Ezequias, mas estamos apresentando como um início e extensão, digamos assim, da nossa área de estudo para melhor compreensão. No verso 1 do capítulo 18 de 2 Reis, então observe que o que temos em Isaías 36 e 37 é o que também tem registrado com mais detalhes em 2 Reis e depois em 2 Crônicas. Mas o verso 1 do capítulo 18 diz: e aconteceu ou sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Verso 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Idolatria. Verso 5: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor Deus, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor Deus com ele para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Aí está, que confiado em Deus,
no senhorio de Deus, Ezequias não se submeteu à Síria. Muito bem, aqui temos o testemunho das Escrituras, falando deste rei, o rei Ezequias, e o seu fervor, fidelidade a Deus. Continua a expressão bíblica, agora usando crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 30, o verso 1 diz: depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor Deus, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Observem esta atuação dele, essa ousadia de proclamar aqueles que estavam desviados, as 10 tribos, ou o que sobrou delas até aquele momento, sim, que viesse cultuar a Deus em Jerusalém. Ou seja, fervor, atenção, cuidado para com os desviados, para que voltassem. Verso 5 continua a história de Ezequias: e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Verso 6: foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, para que ele se volte para aqueles que de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. Aí está esta colocação do fervor, da atenção, da dedicação às coisas de Deus, e proclamando, exortando, incentivando a todos, até as tribos do norte, o que restou, repito, conseguiram escapar ainda, para que servisse a Deus em Jerusalém. Agora observe que muitos não vão atentar para isso, não vão atender o convite de servir a Deus, se converter a Ele, pelo que o desastre continua e as 10 tribos desaparecem praticamente da história bíblica, do cenário bíblico. Não se fala mais destas tribos, nada claramente, a não ser rejeição de Deus para elas e substituição por outros povos, porque é de Deus aquele que obedece e é dirigido pelo seu Espírito. Mas continuando, indo agora para o segundo parágrafo desse subtítulo: Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. No nosso material de classe tiramos este texto: Ezequias, por certo, admitindo que não era ainda o tempo do livramento e da salvação prometida, mas ao mesmo tempo retendo sua confiança em Deus, incentiva seu povo a não temer os assírios. O rei se humilha perante Senaqueribe, pagando um pesado tributo em prata e ouro, na esperança de apaziguá-lo e fazê-lo se retirar para a sua terra. Ocorre, porém, que, movido pela soberba e por um propósito blasfemo contra o mesmo Deus que lhe havia entregado o poder sobre as nações, Senaqueribe envia um grande exército para as portas de Jerusalém e, através de seu mensageiro Rabsaque, profere suas ameaças e insultos contra o rei, o povo e o próprio Deus. Conforme o texto, em sua fala,
o rei assírio assume que Ezequias nutria a mesma falsa confiança no Egito que houvera nas 10 tribos do norte. Imputa ao piedoso rei transgressão contra Deus, por ter removido os altares que na verdade eram dedicados aos ídolos e não ao Deus de Israel. Notemos ainda no texto, ainda que, primeiro, ele presume estar ali para cumprir a vontade do mesmo Deus que havia entregado em suas mãos as tribos do norte, mas em seguida incorre na blasfêmia de afirmar que mesmo que o Senhor Deus protegesse Jerusalém, esta não seria salva das suas mãos, porquanto nenhuma outra nação havia sido salva pelas suas divindades. Aí está uma parte da história. No novo levante da Assíria, e agora visando o reino de Judá, o rei Ezequias vai pagar tributo para ver se assim apazigua o rei. Mas o rei da Assíria está determinado, e também isso já está falado como prevenção ou anúncio anterior dos profetas que estudamos, e o próprio Isaías, de que o juízo viria também para a nação de Judá. E a Síria naquela época era o algoz. Mas, enfim, vem Senaqueribe com tributo pago, mas porque queria destruir Jerusalém ou anexar o seu território ao domínio e território da Assíria, vai com exércitos para ajudar. E atenção, cerca muitas cidades fortes, Judá, domina essas cidades, traz destruição. Mas espera aí, já é Judá? Sim, Judá estava debaixo de juízo. As 10 tribos, sim, e Judá também. As cidades fortes estavam sendo atacadas, conquistadas, dominadas, destruídas pela Síria. Cumprindo a palavra anterior. E só faltava praticamente Jerusalém, a capital, cumprindo aquela expressão que as águas da Assíria tomariam e subiriam em volume e fariam chegar as suas águas até o pescoço da terra do Emanuel. Olha que palavra bonita e, vamos dizer assim, figurativa de forma correta. A terra do Emanuel, do Deus conosco, seria invadida e tomada totalmente. Só ficaria de fora a cabeça, o governo, a capital, Jerusalém. E cumpriu-se isso, porque havia transgressão em Judá e nas cidades de Judá, e que Deus agora estava trazendo juízo dentro da lição de Isaías, e dessa primeira parte até o capítulo 39, 1 a 39, juízo de Deus. Só que em Jerusalém, por palavra de Deus e pelo comportamento do rei Ezequias, temendo sempre a Deus e convocando o povo para servir a Deus, não temer os assírios, mas temer a Deus, andar nos seus caminhos, aí livramento. Confiou no Senhor, livramento. Todos que confiam no Senhor não são confundidos. É a palavra de sempre das Escrituras. E assim acontece. Do rei Senaqueribe, observe, acusar Ezequias de confiar no Egito. Não, Ezequias não. Ele não fez isso não. Ele confiou em Deus. Se as tribos do norte confiaram no Egito e outras oportunidades, os reis de Judá também fizeram isto, mas Ezequias não. Então, a palavra do rei Senaqueribe não era verdadeira. E depois acusar que ele, Ezequias, estava contra o Deus de Israel, porque destruiu os altares e etc., que existiam por todas as terras de Judá, também não, porque não era
altares ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eram ídolos do desvio do povo. Então ele estava fazendo limpeza. Então essa acusação também não servia. Mostra que Senaqueribe comparava o Deus de Israel àquelas imagens distribuídas e espalhadas por toda a terra, e que o povo de Israel ou Judá, vamos dizer assim, serviam e ali se prostravam em toda a sua existência, que era de séculos já, e Deus avisando tanto tempo para se afastar disso e voltar a Ele, o Deus verdadeiro. E por fim, qualquer que fosse a situação, e entendendo Senaqueribe que o Deus de Israel lhe deu poder sobre as nações, agora ele cismou: mas Jerusalém eu vou tomar, e nem esse Deus que me deu poder para dominar as nações vai livrar Jerusalém. Você se levantou com aquele que esforçava a sua mão, ou seja, é o machado querendo falar e determinar algo sobre o lenhador que tem na sua mão o cabo e na ponta a parte de ferro. O Deus atuava, a Síria era o machado, agora o machado quer se opor ao Deus que o fortaleceu. Então era uma loucura o que Senaqueribe fazia. E o texto bíblico para nós, em 2 Crônicas, capítulo 32, reforça, depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade, ou as cidades fortes, e intentou separá-las para si. É o avanço agora contra o reino de Judá, e prevalece, porque isso estava determinado. As cidades de Judá estavam em pecado de idolatria, e Deus tinha avisado antes. No verso 5 desse mesmo capítulo 32 de 2 Crônicas, e ele, Ezequias, se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha aí, a confiança do rei. E observe que não falou de suas armas de guerra. Nós temos agora muita arma de guerra, vamos vencer a Assíria. Não, mandou fazer na sua prudência, fortalecer os muros, construiu novos muros, torres diversas como Milo também, ponto forte ali em Jerusalém, fortificou, mas o olho dele e a confiança dele é buscando o Senhor Deus e a sua resposta de livramento. Continua agora mostrando mais uma passagem em 2 Reis 18, verso 13, que não é do nosso estudo em Isaías, mas coopera conosco, mostrando o cenário e vida de Ezequias e o seu temor verdadeiro diante de Deus. No verso 13 em diante diz: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Mas, conforme já conversamos, temos falado agora recente, o rei da Síria pegou o tributo, mas não desocupou, continuou
avançando e ameaçando agora Jerusalém. Na continuidade, Isaías 36, verso 1: aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque, desde Laques, a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Ou seja, 3 passagens, segundo a Crônicas, também segundo Reis e Isaías, mostrando este tempo. Verso 13 de Isaías 36, agora dentro do nosso estudo mesmo, capítulos 36 e 37 do livro de Isaías, verso 13: Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e diz: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor Deus, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor Deus, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. O mensageiro do rei Senaqueribe vem afrontar e falar para o povo e para todos que ouvissem que Ezequias não ia livrar a cidade, nem o Deus de Jerusalém, o Deus de Ezequias, que nós sabemos que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse mesmo capítulo 36 de Isaías, agora nos versos 18 em diante: não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor Deus nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Então a soberba do rei Senaqueribe agora é até mesmo se confrontando com o próprio Deus, que ele disse antes que lhe tinha dado poder sobre todas as nações. Ele esqueceu: o Deus que dá poder também tira o poder, e ele estava indo contra este Deus, conforme a expressão bíblica que nós sempre temos, de que é Deus quem levanta e Deus quem abate. Entrou numa área perigosa. E vamos dar continuidade, indo para o subtítulo 2, a oração de Ezequias, o que já nos faz conduzir até o capítulo 37, os primeiros versos até 20, para a continuidade desse nosso estudo, da lição 6, Jerusalém é salva nos dias de Ezequias, dentro do assunto de estudo no livro de Isaías. Assim, capítulo 37, verso 1 de Isaías, passamos à leitura bíblica. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor Deus. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria,
seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías, verso 6, lhes disse: assim direis a vosso amo, a Ezequias: assim diz o Senhor Deus, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará à sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. Pronto. E a palavra vai dizer, mas ainda que ele cairá diante dos seus ídolos, Deus testificando para ele, nem os seus são deuses, e você afrontou o Deus verdadeiro. Retorna para a sua queda definitiva. E assim, dentro do nosso material de classe, temos um texto que tiramos, que é o primeiro parágrafo, a oração de Ezequias, que já temos falado na leitura bíblica, e consideremos. Notemos que, numa demonstração de confiança no Senhor Deus, e não em seu próprio poder, Ezequias já havia mandado ao povo que não respondesse à provocação dos assírios. Mas neste ponto, pressionado pela iminência da destruição, o rei busca uma palavra, uma resposta de Deus no profeta Isaías, e recebe uma palavra de segurança quanto ao livramento da nação. E no momento seguinte, a circunstância parecia ter sido atenuadas para ajudar, pois o rei da Síria havia levantado o cerco de uma das cidades fortes, Laquis, ao receber a notícia de que um exército da Etiópia ao sul havia se levantado para enfrentá-los. Contudo, astutamente, percebendo o efeito dessa circunstância sobre os ânimos de Ezequias e de seu povo, Senaqueribe envia novamente seu mensageiro a Jerusalém para proferir blasfêmias ainda maiores que aquelas já pronunciadas. Não te engane o teu Deus em quem confias. Como se Deus fosse enganador, mentiroso e alguma vez não tivesse sido fiel a todos aqueles que nele confiam, ou mesmo fiel àqueles a quem tinha dado alguma palavra, alguma promessa, ainda que esses que receberam dele alguma palavra, alguma promessa, não lhe fossem fiéis. Se permanecermos fiéis, ele é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ainda com a nossa infidelidade, Deus mantém-se fiel, porque ele não nega-se a si mesmo. Assim, consideremos Isaías 37, verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Deus nunca engana ninguém. Nós esperamos coisas de Deus, e Deus às vezes acha bem diferente, mas a ação de Deus é soberana, é sábia, e como é sábia e misericordiosa. Deus não responde e age conforme nós queremos, Ele age conforme a sua vontade, a sua justiça, e conforme já está escrito, para trazermos o bem que Ele quer fazer. Mas muitas vezes Deus não pode atender o nosso clamor. Lembre-se dos discípulos de Jesus: Senhor, quer que nós oremos e caia fogo sobre essa aldeia? Porque tinham rejeitado Jesus e os apóstolos. E Jesus: não, de forma nenhuma, não sabeis de que espírito sois. Ou seja, eles criam no poder e numa justiça contra aquela aldeia, mas Jesus é misericordioso, é longânimo, Deus é paciente, Deus é sofredor, e sempre quer primeiro dar oportunidade de arrependimento,
porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Os discípulos não conheciam isso, e nós hoje precisamos entender. Deus não governa o Brasil? Governa. Governa o mundo? Governa. Nós queremos uma coisa. O que nós queremos no Brasil hoje? Ou ontem? Ou anteontem? O que queríamos? Aconteceu como queríamos? Não, não e não. Deus não atendeu ninguém, vamos dizer assim. Deus vai fazer o que tiver que fazer, porque nada escapa das suas mãos. Se Ele quiser nos abençoar, abençoará. Se Ele quiser nos castigar, conforme a história toda fala disso, o povo transgredindo contra Deus e quer ser livre do jeito deles. E Deus: sou livrador, eu sou libertador, eu sou justificador, eu sou redentor, mas não conforme a vontade de vocês. Naquele povo havia idolatria e outras transgressões. E no povo de hoje, no nosso Brasil, já tenho falado nas outras lições, parece que esta história se encaixa no Brasil e no mundo de hoje. Querem bem, querem prazeres, querem felicidade, mas no erro, na idolatria, no desvio dos mandamentos de Deus, não. Deus não vai dar. Deus vai querer, sim, que sejam abençoados, mas a mensagem é: se o povo que se chama pelo meu nome, só tem chamada de nome de Deus ou de cristão, mas precisamos andar nos seus caminhos, se converter, se deixar os seus maus caminhos. E já que estão falando, o que é que existe no cristianismo brasileiro? Idolatria, feitiçaria, adultérios, sim, divórcio que Deus aborrece, sim, adultério no segundo casamento. Tudo isso é mandamento de Deus. Depois dizemos que somos cristãos. Aí Jesus disse: me chamais Senhor, Senhor, mas não me obedeceis. Portanto, Brasil, mundo, cristãos de todos os lugares, se nós não tivermos como o coração de Ezequias, Deus não vai atuar conforme queremos. Ele vai atuar, e a primeira ação é: Ele não está fazendo o que queremos, porque não temos comunhão com Ele. Se andarmos na luz como na luz está, aí tudo é luz para nós. Mas se andar nas trevas, pedir para a luz abençoar as trevas, Deus não tem pacto com o pecado, ainda que tenha misericórdia do pecador. É para hoje esta lição que aqui estamos falando. Hoje, que dia é hoje? Estamos no primeiro dia de novembro de 2022, preparando a lição para o domingo próximo, dia 6. Que Deus nos dê graça para que o povo veja que, andando errado, não vai ter resposta de Deus conforme os seus corações. Mas o justo, Deus sonda o seu coração e o abençoa conforme o desejo da sua alma, que não é o nosso caso nesse cristianismo do presente tempo. Mas continuemos no parágrafo 2º, no subtítulo 2, a oração de Ezequias, já o capítulo, ou ainda o capítulo 37, consideremos verso 1 até o 20, de onde trazemos este assunto. Ezequias, longe de ter sua confiança abalada ou sua fé diminuída, propõe-se a buscar pessoalmente ao Senhor, apresentando sua indignação por tamanha afronta contra o Deus vivo, poder ser proferida sem uma imediata punição. E zeloso pela glória do Senhor, que não é como os falsos deuses das nações, que podem ser abatidos pelos reis da terra, mas antes, Ele é quem exalta e abate a esses reis conforme o seu propósito. Assim, sua oração sincera e sua esperança inabalável na salvação de Deus receberiam uma pronta resposta. E aí, vamos ver o texto bíblico, aí mesmo em Isaías 37, o verso 11: eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, escaparias tu? É a afronta de Senaqueribe, rei da Síria, contra Israel, não, Judá, contra Ezequias, contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o verso 14 em diante: recebendo, pois, Ezequias carta das mãos dos mensageiros,
e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor Deus. Orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és Deus. Tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor Deus, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor, e Senhor Deus mesmo. Então observem que, além das palavras ditas, chegaram cartas afrontando Ezequias e o Deus de Jerusalém, o Deus vivo, o Emanuel. Pois é, agora Ezequias, confortado pelas palavras de Isaías, vai ao templo e abre as cartas. Senhor, essa carta aqui é para o Senhor. Qual a providência que o Senhor vai tomar? Porque ele, Ezequias, estava ofendido, irritado, já tinha rasgado as suas vestes, já estava, vamos dizer assim, em luto pelas ofensas proferidas ao Deus verdadeiro e todo-poderoso. E vamos ver a sequência. O que Deus fará? Há momentos que Deus age rápido e há momentos que Deus não age rápido. E nesse caso, o que Deus vai fazer é a sequência normal da nossa lição, no capítulo 37, versos 21 até o final, e parte do nosso terceiro subtítulo. Que diz o nosso terceiro subtítulo? O terceiro subtítulo diz para nós que há uma salvação de Deus. Jerusalém, de fato, é salva nos dias de Ezequias. Para uns Deus age rápido e para outros Deus atua sim, mas no seu tempo e conforme aquilo que a sua sabedoria e justiça estabelece. Portanto, Brasil, entendamos, Deus não perde o controle de nada. Nosso Deus não dorme, não cochila, Ele faz o que faz. Agora, quanto mais chegarmos a Ele, mais rápida é a sua resposta. Andando contrariamente aos seus mandamentos, em transgressões, pecados, desobediência, com até as nossas instituições religiosas aprovando aquilo que é contrário ao mandamento bíblico, e vimos nas lições anteriores que em vão adoramos a Deus quando seguimos normas de homens. Em vão me adoro, seguindo normas que são de homens. Portanto, nós, lideranças, vamos entender, vamos ensinar o certo, mandamento de Deus, porque fora disso não haverá salvação e o juízo logo está às portas e o açoite vai bater e vai bater firme, porque Deus, quando age, sim, Ele age na medida certa de corrigir as nossas transgressões. Arrependemos-nos, a Ele traz o benefício. Continuamos ainda insistindo nos nossos pecados e transgressões, aí a vara é mais forte, já não é um açoite, é a própria espada, e termina-se o juízo dessa forma. A alma que pecar, essa morrerá. Mudando um pouquinho essa palavra, só colocando de um outro jeito: a alma que pecar, que permanece no pecado, exortado, alertado, permanece no pecado, certamente morrerá. E entrando na nossa lição, vendo primeiro o texto bíblico do capítulo 37, verso 21 a 23. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor Deus falou a respeito dele
a Virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Ou seja, toda Jerusalém ouviu a blasfêmia, mas eles estão agora sendo fortalecidos por Deus e compreendendo que absurdo, que loucura, Senaqueribe levantasse contra o Deus Todo-Poderoso e que tinha te dado poder para trazer juízo. Você é o algoz no juízo de Deus, mas agora a sua soberba, sim, te enganou. A sua presunção te leva a um desastre final. E no verso 26 em diante, temos: porventura não ouviste? Que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisse a montões assolados. Por isso os seus moradores, com as suas mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu levantar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Aí está a sentença de Deus contra Senaqueribe. Ou seja, foi imediato. Uns passou anos, não, foi imediato. E assim continuamos nossa lição, tirando o material de classe no seu parágrafo primeiro, quando o nosso subtítulo agora é a salvação de Deus para Jerusalém, para Ezequias. Através do profeta Isaías, o Senhor confirma a promessa anteriormente feita de que Senaqueribe voltaria para a sua terra, para ali perecer na ignomínia, mas acrescenta e destaca a gravidade da afronta proferida pelo ímpio rei, pois este havia intentado ameaçar e afligir um povo que era qual virgem, mas sua força e brutalidade não impediria que ele caísse diante dessa virgem, a ponto de fazê-la desprezá-lo ou menear a cabeça pela sua queda. Além disso, o Senhor Deus, depois de lembrá-lo de que era apenas um instrumento em suas mãos, também revela a soberba e a rebelião que, não diferente dos povos que havia desraigado, se achava no seu próprio coração. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Nada oculto diante de Deus. Deus sabe tudo. Nossos pensamentos, nossos projetos, e também as intenções do coração, o oculto, ou que chamamos de segundas intenções, sabidas ou lá no profundo da nossa personalidade má. Deus sabe de tudo. Nosso texto, estamos nesse verso: mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, em azul na tela. Chegava então o tempo de visitar a vanglória e a soberba do rei da Síria. Consideremos ainda que, nesta previsão, voltando-se para o seu povo, o profeta renova a esperança na restauração do povo através do remanescente, numa alusão ao fato de que, embora o povo de Judá
inexoravelmente caminhasse em direção a uma apostasia que atrairia o castigo de Deus contra a nação, diferentemente de Israel, não seriam totalmente destruídos. Mas a partir de um restante, preservado no cativeiro, o Senhor Deus restauraria e faria seu povo frutificar novamente. Então está, juízo de Deus contra todos os povos, e até a nação de Judá. Só escapou Jerusalém, porque ali estava Ezequias, fiel a Deus, e o intercessor Isaías junto, e Deus promete: com todos os povos haverá destruição, mas com Judá diferentemente. Não todos, que o castigo viria, haveria destruição em Judá, mas um remanescente, um resíduo haveria de sobra, e por esse resíduo Deus levantaria a nação outra vez. Assim vemos, no tempo de Jesus estavam todas as cidades, aldeias cheias de gente, multidões seguiam a Jesus na sua caminhada pelas diversas aldeias e povoados, cidades e desertos, e ouvindo as sagradas escrituras que Jesus ensinava. O Emanuel ensinava com suas próprias palavras aquilo que Deus pedia de cada um deles. Assim, Isaías 37, verso 31 diz: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e de Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Promessa gloriosa. Observe que essa história de Ezequias fecha com chave de ouro o que está sendo anunciado desde o capítulo 1. Deus trará juízo sobre todas as nações, começando pelo seu povo, as 10 tribos de Israel ao norte e Judá ao sul. E só um remanescente, um resíduo, é que ficará em pé para renovar todas as coisas. E aí temos a história terminando, vamos dizer assim, nesse juízo de Deus, no tempo de Ezequias: salvação para poucos e destruição para o resto. Um pouco que clama a Deus, pronto, tem salvação, tem livramento, mas o resto, juízo, porque Deus já está falando há séculos pela boca dos profetas e não estão corrigindo o seu modo de viver. Assim entramos no segundo parágrafo da nossa lição, do nosso material de classe, nesse subtítulo ainda terceiro, a salvação de Deus. Agora, conforme já temos feito anteriormente, do verso 21 a 38, e agora mais no final desse capítulo 37. Assim, voltando-nos para o livramento da aflição pela qual Judá passava nessa circunstância, lemos na sequência que de uma forma tremenda, sobrenatural, o exército assírio foi aniquilado durante uma noite pelo anjo, ou um anjo do Senhor Deus. Embora o texto não mencione diretamente onde isto ocorreu, é mais provável que tenha sido às portas de Jerusalém, onde o exército teria voltado novamente, ia ser acampado ali, e onde os habitantes da cidade de Jerusalém, inclusive Ezequias, poderiam ter testemunhado o livramento. E quando se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos. Então quem ficou vivo para ver, viu todo o exército assírio morto ali, diante dos seus próprios olhos. E continuando, vendo o texto bíblico e fechando assim o texto proposto para a nossa lição e nosso estudo, 33 a 36, pelo que assim diz o Senhor Deus acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Que mais? Nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira ou armas de guerra. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor Deus, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim,
e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor Deus e feriu no arraial dos assírios a 185.000, quando se levantaram pela manhã cedo, e eis que tudo eram corpos mortos. Aí livramento imediato. Onde está o rei Senaqueribe? Tinha voltado para Nínive, para diante dos seus deuses ou ídolos, e lá diante dos ídolos morreu. Deus testificando: os seus deuses não são deuses, mas eu que te dei o poder, te tiro e te sentencio agora à morte. E foram os próprios filhos dele que o mataram. Que terror, que dificuldade, que situação, vamos dizer assim, de decepção. Morrendo depois de tanto orgulho e soberba, de uma forma tão vigorosa e pela sua própria família. Mas assim, dando continuidade, vamos concluir a nossa lição. Até o capítulo 39, juízos de Deus, e esses capítulos encerram esta parte, mostrando Jerusalém, modelo, vai ser salva, mas meio aflição, porque precisa corrigir os corações. E a nossa conclusão, dentro de um resumo do nosso material de classe: o livramento de Judá e Jerusalém da ameaça de aniquilação representada pelos assírios, sem dúvida, é apresentada por Isaías no contexto das terríveis circunstâncias pelas quais os seus conterrâneos, ao serem afligidos pela palavra de que o Senhor em breve visitaria a iniquidade do seu povo, poderiam ter nesse vívido testemunho da misericórdia de Deus uma certeza de que o Senhor Deus livra aqueles que o temem e que nele confiam. Mas coloquemos ainda: aqueles que andam nos seus caminhos, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, ou segundo as suas palavras. Voltemos para a parábola de Jesus: a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Quem ouve das coisas de Deus, a quem vamos dizer assim, toma o título de ser de Deus, cristão, servo de Deus, abençoado por Deus, se ouve a palavra, mas não cumpre, é casa sobre a areia. Todo o Judá foi destruído. Esse modelo da lição, só Jerusalém, isso pela fidelidade de Ezequias e o profeta Isaías junto, e o povo que nisto se comungava com as palavras ditas e exortações de Ezequias. Foram salvos, mas os que foram errados, resto das cidades de Judá, todas foram aniquiladas. Ou seja, título de Israel de Deus, povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, mas não anda, é terra ou casa edificada na areia. Agora, quem cumpre? E são poucos que estão tendo cuidado disso. Entretanto, são casas edificadas na rocha. Vem tudo, vem tempestade, vem chuva, vem terremoto, vem exército, vem guerra, vem pandemia, vem tudo, mas permanece firme, porque toda assolação é justamente prova e nos chamando para um contato maior com Deus, observando nossos caminhos, para que, se estão errados, sejam endireitados, e se estão certos, sejam mais firmados ainda, numa confiança e esperança, vamos dizer assim, inabalável na justiça de Deus. Dizei ao justo que bem lhe irá, é a palavra de Deus. Outra parte, dizei ao ímpio que mal lhe irá, e no outro lugar, o ímpio não vai ter paz. E que nós sejamos alertados por essas palavras. Assim encerramos a nossa lição no estudo do livro do profeta Isaías. Na lição 6, Jerusalém é salva nos dias de Ezequias, com seus subtítulos: Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus, a oração de Ezequias, a salvação de Deus.
E o nosso textuário, que diz mesmo, porque diz Deus: eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aí está a lição textual, Isaías 37, verso 35. Fiel é a palavra do Senhor. Teremos salvação, teremos livramento em qualquer coisa que vier sobre o Brasil, porque a promessa é: nos irá bem, se formos justos, e somos justos se andarmos nos seus preceitos. E ainda que morramos, está escrito: aquele que crê no Senhor e vive, nunca morrerá, porque vamos para a sepultura. Vai acontecer se Jesus demorar mais, vamos para a sepultura, mas a promessa da ressurreição já estudamos agora há pouco, na lição do capítulo 26. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e assim terminamos essa lição de número 6.